Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre reino Monera e rotina de laboratório de análises clínicas em microbiologia. É uma revisão, tá? Que vocês já viram esse assunto do reino Monera e a parte de rotina de laboratório eu vou estar dando para vocês uma aplicação desse conhecimento, ok? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre mim para que vocês me conheçam. Meu nome é Laura, eu sou estudante de biologia na Unicamp. Tenho formação técnica em biotecnologia, já vão fazer aí 3 anos da minha formação. Eu trabalhei durante um ano em um laboratório de análises clínicas no setor da microbiologia, lidando bastante aí com o reino que eu vou mostrar para vocês a seguir. Eu coloquei uma fotinho minha aqui, com certeza não é a minha melhor foto, mas é uma foto que representa até então a minha curta carreira, né, em laboratório. Nessa foto foi uma curta experiência profissional que eu tive nos últimos meses em um hospital de Campinas, no Hospital do Ouro Verde, no setor da microbiologia. Aqui, quando eu tirei essa foto, eu tinha acabado de lidar aí com as amostras, né, a manipulação de amostras do Covid para ser mandado para um outro laboratório. Tinha um exame de tuberculose que tinha dado positivo, e também tinha de H1N1, né, que é a gripe suína positiva. Então, eu estava lidando ao mesmo tempo com 3 doenças respiratórias, né? Então, por isso que eu estou usando essa máscara, todos esses equipamentos, né? Não sei se dá para perceber, mas eu estou sorrindo, faz parte aí da rotina profissional, né? Essa coisa da máscara e tal. Sempre de uma forma ou de outra fez parte da minha rotina de trabalho. Bom, e agora, né, eu não estou mais em laboratórios, eu vou começar um IC em micro na Unicamp, então estou muito ansiosa por retorno do presencial, mas por enquanto estou me dedicando aí em relação ao ensino, né? Então estou aí como bolsista do PIPID, da escola do Dom João Neri, acompanhando os terceiros anos. Então a gente vai falar sobre o reino Monera. Para que vocês se lembrem do reino Monera, vamos já começar pelo nome, né? Reino Monera, que do grego significa moneres, único. Então, isso já dá uma característica bastante importante do grupo, uma única célula. Quais são os seres vivos que compõem esse grupo? As bactérias e cianobactérias, as algas azuis. Aqui a gente já chega a um ponto muito importante. Estava olhando algumas aulas de vocês, alguns materiais, e eu sei que vocês viram há pouco tempo a classificação dos seres vivos. Domínio, espécie, classes, como é que a gente organiza seres vivos. E um grande problema hoje na classificação científica do reino Monera é que seus seres, né, que compõem esse reino fazem parte de 2 domínios diferentes. Então existe uma discussão se o reino Monera é realmente um reino válido, mas aqui, para todos os efeitos, a gente ainda usa, né, o reino Monera, mas aí é dividido em arcaibactérias e eubactérias, que são grupos bastante diferentes dentro do reino, tá bom? Então, procariontes e unicelulares. Unicelulares eu já falei para vocês, né, já na composição do nome. E a questão dos procariontes. Às vezes existe uma dúvida muito grande. Quais que são os seres procariontes? Quais que são os seres eucariontes? Gente, o único reino que tem células procariontes é o reino Monera. Pronto. E o resto, eucariontes. Fica fácil para vocês lembrarem, tá bom? Então, procariontes é uma célula que ela não tem carioteca, o material genético é disperso, né? Agora, sobre a questão de ser unicelulares, né? Apesar deles serem unicelulares, ou seja, terem uma única célula, relembrando, eles são indivíduos que vivem em grupos. Esses grupos se chamam colônias. Então, eles são lá pequenos indivíduos e eles vão se agrupando para uma maior estabilidade no meio, existência, tá? Então, apesar deles serem únicos, eles formam grandes grupos, né? As colônias, que são os únicos procariontes, tá bom? Então, aí você fala, protista, fungi, já são eucariontes. Podem ser autotróficos ou heterotróficos. O que isso significa? Essas nomenclaturas em relação à alimentação, à obtenção de energia. Autotróficos, através de um próprio processo onde ele não utilize nenhuma matéria orgânica para produzir esse alimento. Então, são os autotróficos, tá? Ou heterotróficos, que necessitam de uma matéria orgânica para essa obtenção de energia. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, ilustração de uma bactéria. E aí a gente vai ver algumas características. A cromatina não possuem carioteca.
que reveste o núcleo e mantém ele organizado. Então, a cromatina dele fica toda ali fluida pelo hialoplasma, que é esse material fluido da célula, né? Que não é uma organela, que compõe ali todas essas estruturas. Os ribossomos, que são essas bolinhas, fazem a produção de proteínas, certo? A cromatina já foi falada. A membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, em todos os seres, né, que a possuem, ela tem uma função de porteiro da célula. Então, ela vai regular o que entra, o que sai. Algumas bactérias possuem outro tipo de membrana, tá? Que a chama cápsula. Então, a membrana plasmática, a parede celular, todas têm parede celular, e às vezes tem uma terceira estrutura, que é a cápsula. A cápsula é uma proteção a mais que vai impedir, muitas vezes, que aquela célula seja atacada e morta. Por exemplo, no nosso sistema imune, tem os glóbulos brancos que atacam células estranhas. Esse tipo de proteção que dificulta a morte desse ser vivo, certo? Então, isso aqui, ó, chama pile sexual, e já como o nome indica, é utilizado na reprodução. Algumas coisas que não estão aqui, que também eu gostaria de estar falando. Os mesossomos têm um papel bastante importante na reprodução assexuada, os plasmídios e os flagelos e fibras. Os plasmídios também são pequenas regiões de DNA no hialoplasma, que é um DNA disponível ali, um DNA a mais, um DNA extra, que fica ali também exposto separadamente de toda a cromatina, tá? Flagelos e fímbrias. Essas estruturas, né, também essas células, elas podem ter flagelo e fímbrias. Então, aqui, vamos supor que ele tivesse um flagelo aqui, ou em mais regiões, tivesse alguns flagelos, né? O flagelo, ele é usado para movimentação. Então, geralmente, ele é maior e está em menores quantidades, porque ele é usado para movimentação. Agora, também existem as fímbrias. Vamos imaginar que aqui, nessa célula, tivesse uns cíliozinhos, né? As fímbrias são cílios. Tivesse ela toda ciliada aqui. Então, as fímbrias, elas estão em maior quantidade e em menor tamanho. Uma função de fixação. Então, por exemplo, numa célula que é parasitária, ela vai juntar com outra célula e essas fímbrias vão permitir que ela se adere à parede da outra bactéria a ser infectada, por exemplo. Então, essas fímbrias vão possibilitar essa junção. Também na reprodução sexuada, as fímbrias têm um papel importante, vai unir as duas células, tá bom? Então vamos seguir. As bactérias, elas têm uma diversidade muito grande em relação à morfologia. Lembra que eu falei para vocês que apesar de ser unicelulares, elas têm uma característica muito importante, que é a formação de colônias? Elas se unem para formar grupos. Então, aqui eu coloquei em amarelo as principais formas básicas que podem originar formas secundárias, e em verde a gente tem toda uma diversidade das morfologias bacterianas. Então, vamos primeiro navegar pelas principais, tá bom? Vamos começar com cocos, né? O cocos são bolinhas, bem simples. O vibrião, ele tem essa curvatura, tem meio que uma forma de vírgula. O espirilo, que ele parece um pouco aquele macarrãozinho. E o bacilo tem esse formato, realmente de bastonete. E aí tem os derivados, por exemplo, do cocos. A gente pode ter o diplococos, os cocos se juntam. Os streptococos, que é os cocos em cadeias, então eles vão formando aí linhas. Estafilococos, que tem o formato de cachos de uva. Micrococos organizados tridimensionalmente, ok? Assim como as sarcinas. O bacilo tem forma de bastonete, e aí a gente tem os bacilos paliçados, parecendo palitos. Diplobacilos, o streptobacillus, que eles também vão formar uma cadeia. Inclusive, tem aqui o cocobacilo, um coque entre um bacilo, né? Ele tem uma conformação assim um pouco indefinida. Tem muito mais, tá bom, gente? Eu tô trazendo aqui para vocês as principais. Meu objetivo aqui não é confundir ninguém, vocês não precisam decorar, mas é só porque vocês vão ver o nome de bactérias famosas, Staphylococcus, Streptobacilo, então vocês têm que saber de onde vem essa morfologia. Se eu só mostro o coco e o bacilo, aí vocês começam a ver o nome de bactérias e vocês não veem uma associação, eu acredito que isso seja um problema. Então é por isso que eu tô mostrando para vocês, vocês não precisam decorar nada. Podem ser flagelados. Pode ser um flagelo, pode ser vários flagelos em um único sentido, pode ser vários flagelos, tá vendo? Aqui, por exemplo, ele também tem as fímbrias, essas estruturas pequenininhas.
processo que as bactérias heterotróficas realizam para a obtenção de alimento é a respiração, para obtenção de energia. As bactérias podem realizar 3 tipos de respiração: aeróbica, anaeróbica e fermentação. Então, vamos primeiro aqui para a aeróbica. Moléculas orgânicas, elas vão ser degradadas com o auxílio de oxigênio. Alimento, que são moléculas orgânicas, com a presença de oxigênio, vai ter a formação de CO2, água e energia. Eles vão pegar aqui esse alimento, mais o O2, vai liberar energia para dentro da célula para uso metabólico dela, e vai liberar para o meio produtos dessa reação que ela não vai utilizar, que é a água e o CO2. O processo anaeróbico é quando o alimento é degradado sem a presença de oxigênio, isso é bastante importante lembrar, e ele vai ser degradado por moléculas inorgânicas, que pode ser o nitrato ou o sulfato. Então, vamos colocar aqui o nitrato. O alimento, são essas moléculas a serem degradadas, com o nitrato, um processo de metabolização de bactérias desnitrificantes, né, que elas têm esse poder de lidar com esse tipo de composto, que é a formação de produtos, CO2, N2 mais energia. Então, aqui o alimento, mais NO3, que é o nitrato, vai liberar energia para o metabolismo da célula e vai liberar para o meio como produtos que não foram utilizados, o CO2 e o N2. O que acontece na respiração anaeróbica? Existem 2 tipos de bactérias que realizam esse processo. Qual que é o critério? Existem 2 tipos de anaeróbica. Anaeróbica facultativa e anaeróbica obrigatória. Aí a gente tem esse quadrinho roxinho aqui embaixo. Bactérias anaeróbicas facultativas obtêm energia tanto pela respiração anaeróbica, tanto pela fermentação, se comportando conforme presença de oxigênio. Tem oxigênio? Fermentação. Não tem. Respiração anaeróbica. Entendido? Já existem outras bactérias que são chamadas de anaeróbicas obrigatórias, que morrem na presença do oxigênio. Quando são expostas ao ambiente oxigenado, elas vão morrer. Um exemplo disso é a Clostridium tetani. É a bactéria que causa o tétano, tá bom? Então, ela vai poder causar ali tétano e lesões. E a partir do momento que essa bactéria tem um contato com o oxigênio, ela morre e ela não vai mais causar doença. O outro tipo, né? Então, eu falei das anaeróbicas facultativas, que podem também realizar a fermentação. Uma outra forma de respiração anaeróbica, onde não há participação de moléculas inorgânicas. Então, a partir do carboidrato, os lactobacilos, já dá para ter uma noção da morfologia dessas bactérias, bacilos, que têm o poder de metabolizar esse tipo de estrutura orgânica, vai ter a formação do ácido lático mais a energia. Então, ela vai pegar esse alimento, essa molécula orgânica, ela vai transformar em energia, isso vai ficar dentro da célula para o metabolismo, para o uso metabólico dessa célula. Então, e vai ser liberado como produto não utilizado o ácido lático, ou por hora, quando é feito por outro tipo de bactéria, o ácido acético. Isso tem uma grande importância comercial, cultural, industrial, porque a célula não vai se utilizar desse produto, do ácido lático ou ácido acético, e nós, seres humanos, aprendemos aí já há muito tempo fazer pães, iogurtes, né, os famosos laticínios, que são formados a partir desse processo. Ou também pode ser o ácido acético, como, por exemplo, o ácido acético é presente no vinagre. Bactérias autotróficas. Existem 2 tipos, fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Luz. Então, a partir da luz, produz o seu alimento, fotossíntese. Quimiosintetizante, a partir de compostos químicos. Algumas bactérias, como procloróficas e cianobactérias, realizam fotossíntese por possuírem clorofila. Clorofila é um pigmento verde. Então, aqui a gente tem uma foto das cianobactérias de microscópio, bastante bonitinhas, aí todas verdinhas, com esse pigmento. E aqui a gente tem uma ilustração da célula, a clorofila aqui, essa bolinha verde. E a equação: CO2 mais água com a clorofila, quando exposta à luz, essa energia vai catalisar, vai possibilitar que essa reação aconteça. Então, vai ter a formação de glicose
água e oxigênio. Existe também um outro grupo de bactérias que não tem a clorofila, tem um outro tipo de pigmento fotossintetizante, que são as bactérias sulfurosas, possuem um pigmento chamado bacterioclorofila, que tem a coloração roxa, e ela se utiliza do ácido sulfúrico e enxofre no lugar dos componentes aí comuns, né, e tradicionais da fotossíntese. A partir de CO2, ácido sulfúrico, vai ter a formação da glicose, que é o alimento desse ser vivo, a formação de água e enxofre. Quimiosintetizantes. Bactérias podem produzir matéria orgânica a partir de água e dióxido de carbono, com energia de reações de oxidação. Exemplo, bactérias nitrificantes que oxidam amônia e nitrito. Essa energia gerada por essa oxidação que aquela bactéria não vai utilizar, ela pega e usa isso como catalisador da reação de alimentação dela. Então, ela joga isso aqui numa reação que nos reagentes tem dióxido de carbono, água, formação de glicose, que é o alimento, e água e oxigênio também como produtos subconsequentes. Reprodução. A gente vai falar da assexuada primeiro. A gente vai lembrar um pouquinho do mesossomo, que é uma estrutura que é utilizada nesse processo, sem troca de material genético. Então, esse é o conceito de assexuada e sexuada com troca de material genético. As bactérias se reproduzem assexuadamente por bipartição, ou também chamada de cisparidade, a duplicação do material genético e formação de duas células filhas idênticas, clones. A vantagem desse processo é que ele acontece de forma muito rápida quando a célula está em um ambiente favorável, de temperatura, de pH. Então, ela está ali no meio favorável, ela está conseguindo fazer suas reações metabólicas, ela se reproduz muito facilmente e muito rapidamente. A desvantagem é que não há variabilidade genética. Então, aquela colônia, ela fica muito exposta a mudanças no meio. Então, teve mudança de pH, teve mudança de temperatura, teve qualquer mudança que atrapalha o metabolismo daquela bactéria, a chance da colônia inteira morrer é bastante grande, porque são todas iguais, respondem da mesma forma aos estímulos externos, tá? Então, aqui a gente tem um esquema. A célula-mãe, ela vai duplicar ali o seu DNA através do mesossomo. Ela vai transferir para uma segunda célula. Então, assim, a gente vai formar duas células clones. Agora, a gente vai falar da sexuada, que tem três procedimentos diferentes, né? Então, lembrando que a sexuada, ela vai ter troca do material genético. Então, esses processos que podem acontecer são conjugação, transformação e transdução. Aqui no 1, a gente tem duas células, uma F positiva e uma F negativa. Então, aqui a gente tem F positiva e o F negativo. O que é esse F? F positivo significa que tem o plasmídio. Lembra que eu falei do plasmídio? Plasmídio é um DNA a mais disperso no hialoplasma. E F negativo é que ela não possui essa característica. Essa aqui, material genético laranjinha, ela vai ter a formação do pile sexual. O plasmídio, ela vai conter uma informação que vai originar o pile sexual, e esse plasmídio vai se duplicar e vai se transferir para essa segunda célula que não tem o plasmídio. Qual que é o resultado disso? A gente vai ter duas células com o plasmídio, ou seja, fator F positivo. O processo 2, que é o processo de transformação. No processo de transformação, as bactérias têm aí a sua variabilidade sendo influenciadas por um outro ser vivo, que é um vírus chamado bacteriófago. Vocês vão ver com a Nathalie certinho sobre os vírus, mas todos os vírus são parasitários, ou seja, eles vão lá e atacam outro ser vivo para realizar suas atividades metabólicas. Então, esse bacteriófago, ele é especialista em infectar bactérias. Então, ele chega numa bactéria, foi lá e infectou. Injeta uma parte do vírus, que dá para ver aqui um pouquinho, e aí, quando ele infectar, né, ele vai pegar o material genético dessa célula. Então, nessa primeira célula, não vai haver diferenciação nenhuma, não vai ter uma variabilidade, não vai ter uma mudança no material genético. Porém, quando ele for infectar uma segunda célula, ele vai estar levando o DNA dessa célula anterior. Então, ele vai lá, infecta essa célula e ele vai despejar esse DNA da primeira bactéria infectada. Isso significa que vai haver uma variabilidade, vai ter uma mudança do material genético dessa segunda célula. O 3. Transdução.
que acontece na transição? Tem aqui uma bactéria, toda linda, bonitinha, né? Eu coloquei aqui um exemplo, um bacilo flagelado, e aí vai ter lá no meio um material genético disperso. De onde que vem esse material genético disperso? Muito provavelmente de outra bactéria que tenha morrido. Então a bactéria morreu e o DNA dela tá lá sem uso. Então, o que esse bacilinho aqui, no caso, vai fazer? Ele vai pegar esse material genético, que é um DNA transformante, e vai inserir no seu próprio material. Vai haver uma acoplagem de um DNA diferente, dando variabilidade para esse organismo. E agora, como eu falei para vocês, eu tenho um pouco de experiência em rotina de laboratório e eu vou falar para vocês como é que funciona, como é que é no setor da microbiologia, de acordo com a minha experiência, tá bom? Então aqui eu fiz um fluxograma de culturas do setor da microbiologia. O que é cultura? As bactérias, elas vivem em colônias, certo? Como eu falei para vocês. E aí o que acontece? Quando elas vivem em colônias, na ciência, no laboratório de saúde, você tenta reproduzir essas colônias. Você pega um material e a partir daquilo você tenta cultivar um possível bactérias que esteja presente aqui. Então, se crescer uma coisa, significa que o local onde foi retirada aquela amostra está contaminado com aquelas bactérias. Então, culturas é o cultivo dessas colônias bacterianas, ok? Então, vamos supor que você foi lá no laboratório e fez a coleta de um material, né? Então, existem duas possibilidades para onde vai esse material. Pode ser que ali no local de coleta já seja o lugar de análise, então ele vai direto para o setor da triagem, e pode ser que ele seja uma outra parte do laboratório, vai ser transferido para outro local onde vai ser feita a análise. Então, até ser levado para o local, ele vai ser armazenado em geladeira até o laboratório caminhar para o núcleo de análises. Lembrando que aqui eu estou falando de um fluxograma de laboratórios de análises clínicas, quando você coleta sangue, urina, esses tipos de exame, tá bom? Ele é transferido para triagem. Né? É um setor que já diz no nome, né? Ela tria, ela seleciona. Então vai chegar lá na triagem, ela vai ver se a amostra está na temperatura correta, ela vai ver se a amostra está com a identificação do paciente, se está seguindo todos os protocolos de segurança. E aí, caso esteja, né, se não tiver, tem todo um processo da triagem de descarte, de devolução da amostra, de pedido de recoleta. Então, se tiver tudo certo, ela vai levar para o setor. Lembrando que o conceito de amostra, né, a gente tem um indivíduo, né, que tem sua totalidade de material genético, de fluidos, e a amostra é uma pequena parte desse material fluido genético dessa pessoa para análise, né? Então você não pega todos os fluidos da pessoa, tudo para analisar, não. Você pega uma pequena amostra necessária para que aquele exame seja realizado, tá bom? Então vamos supor no caso das culturas, né, das amostras para cultivo de bactérias, elas vão ser transferidas para o setor da microbiologia. E o que a gente vai fazer de lá? De lá, a gente vai realizar a semeadura e meio de cultura específico. A gente viu? Cada bactéria tem seu metabolismo, tem seu jeito, sua temperatura, seu pH ótimo. Então, esse meio de cultura vai ser uma receita perfeita para o cultivo daquela bactéria que você acha que é possível crescer ali. Então, por exemplo, é um exame de urina. Você sabe que no exame de urina pode ter essa bactéria. Então, você vai selecionar com aquele meio de cultura os nutrientes para que cresçam aquelas bactérias. Se elas estiverem presentes naquela amostra, aí ela vai crescer. E tudo isso da semeadura, ele é realizado dentro do fluxograma. Né? Fluxograma não, perdão, dentro do fluxo laminar. O fluxo laminar, esse espaço aqui, que ela vai ter essas bolinhas, e depois dessas bolinhas vai ter uma circulação de vento, né, ventilação. Essas bolinhas você vai encaixar ali, você vai estar de jaleco, vai estar de luva, vai colocar sua mão ali dentro, vai ter um vidro, então depois desse vidro, aquilo lá impede que você contamine a amostra e que a amostra também te contamine, né? Então é um ambiente favorável para fazer esse tipo de exame, porque o que crescer ali, você sabe que não foi o ar, não foi nenhuma bactéria de nenhum lugar que contaminou aquela placa, certo? Então, aí depois dessa semeadura... existem várias técnicas de semeadura, tá? Então, você pode pegar uma plaquinha e fazer isolamento. É um trabalho bastante delicado, né? É bem legal, eu particularmente gosto bastante. Então, depois disso, ele vai ser encaminhado para a estufa a 38 graus Celsius por 24 a 48 horas. As bactérias, elas
tem uma temperatura ótima de crescimento. Tem bactérias que só vivem no fundo do mar, em temperaturas muito baixas, mas as bactérias que geralmente nos infectam são as que têm a temperatura ótima entre 32 e 38 graus. Por quê? Porque a temperatura interna do nosso corpo. Então, o nosso corpo é um ambiente favorável para o crescimento dessas bactérias. E a estufa, ela é tipo um forninho, ela vai reproduzir a temperatura ótima para que as bactérias elas cresçam mais rápido, a gente possa ter um resultado rápido, né? O tempo ideal, geralmente, é de 36 a 48 horas, mas a gente está falando de laboratórios, às vezes tem paciente no hospital, na UTI, esperando um resultado, então a gente tenta fazer a melhor semeadura possível, no melhor meio específico, para que ela cresça de forma rápida em 24 horas, a gente conseguir ver o crescimento na placa, porque ela ainda vai passar por outros processos, que é o que eu vou falar a seguir. Então, depois, vamos supor, passou 24 horas, a gente vai lá, tira a placa da estufa, interpreta os crescimentos na placa. Sem crescimento, vamos supor que não cresceu nada. Então, a pessoa não tem nenhuma infecção, não cresceu nenhuma bactéria. Ou, se não, ela teve um crescimento de microbiota. Ah, você vai fazer uma secreção vaginal. Existem bactérias comuns ali no canal vaginal. Então, ali tem uma interpretação. Ah, se é um crescimento normal ou anormal. E aí, então, se for um crescimento normal ou que não houve nenhum crescimento nas placas de Petri, a liberação como resultado negativo. Então, vai lá. Ah, teve uma pesquisa de secreção vaginal. Ah, teve um crescimento de microbiota. Resultado negativo para bactérias patogênicas. Aqui é uma fotinha que eu tirei já faz um tempo, dessas colônias lindíssimas. Tem bactérias que realmente são muito bonitas. E os próprios meios de culturas, eles são feitos para deixar as bactérias coloridas. Você tem uma identificação. Se ficou rosa, você sabe que tipo de bactéria que é. Se ficou branca, você sabe que tipo de bactéria que é. Então, é uma tecnologia muito importante que ajuda na hora dessa identificação da bactéria. Essa aqui, no caso, que eu tirei foto, né, ela era holográfica. Aqui na foto nem mostra direito, mas ela era, começava aqui amarelo, ia verde, no final tava azul. Muito, muito bonita. Infelizmente, eu não lembro qual foi a identificação dessa bactéria, qual que era, para estar falando para vocês, infelizmente. Mas ela realmente é uma colônia muito bonita. Então, vamos supor que você pegou essa placa, como essa aqui, né? Vamos supor que você pegou essa e é um crescimento anormal. Então, você vai levar essa placa para um outro tipo de processo, tá? Um processo seguinte. É um processo chamado antibiograma. É você identificar qual que é aquela bactéria patogênica. Existem duas formas de você realizar esse processo, né? É uma forma mais mecânica, manual, mais antiga, e uma forma automatizada, né? E como é que funciona? Depende do fluxo, tá? Então, por exemplo, tem laboratórios que eles não fazem muita cultura. Não compensa você alugar um equipamento desses que às vezes é, sei lá, 25 mil reais por mês. Geralmente os laboratórios até alugam, não compram, porque são equipamentos que valem mais de R$ 1 milhão. É muito comum, tá? Não é raro, é muito comum ter isso em laboratórios, só que são equipamentos caros. Então, se você tem um pouco o fluxo dessas amostras, você vai optar por um manual, né? Ou, por exemplo, você tem um automatizado, mas o automatizado quebrou. Acontece, tá em preventiva, tá arrumando, tá tendo preventiva quando eles vão ver se tá tudo funcionando. Então, o equipamento vai ficar parado por um dia, 2 dias. Você precisa recorrer para o manual, né? Então, o manual, a técnica manual, é ainda bastante importante. Eu vou falar primeiro do automatizado. Esse foi 2 equipamentos que eu conheci, que eu trabalhei um pouco, não era eu a pessoa responsável pelo antibiograma. Esse aqui é o Vitek e esse aqui é o Fênix. Como é que eles funcionam? A partir de cartões, né? Então, eles têm cartões que você coloca lá dentro para identificação. Você vai colocar um pouco da amostra, então você vai pegar a colônia, fazer raspagem com suave, vai colocar lá em um reagente do próprio equipamento e vai colocar lá para ele ler. Esses equipamentos, eles têm softwares de identificação de bactérias do mundo inteiro. Então, por exemplo, vamos supor que é uma bactéria que ela é bastante comum, é uma infecção bem recorrente, Staphylococcus aureus, por exemplo. Ela vai demorar ali um tempo para identificar, mas ela vai ser mais rápida. Agora, uma bactéria que, sei lá, é uma infecção rara, então ela vai ficar lá comparando no software dela aqueles dados até ela achar a bactéria correspondente, tá bom? Aí já eu comparo o manual com o automatizado. Vamos falar um pouquinho do manual. O manual, ele é meio de cultura e antibióticos. Então, ele usa um meio de cultura específico para antibiograma, que se chama Miller-Hinton. Nada disso vocês têm que decorar, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. É só para estar mostrando uma aplicação para vocês, falar um pouco dessa área. Vai que alguém tem interesse, né?
Então, você vai pegar esse Miller Hinton. Então, eu, por exemplo, aqui, essa plaquinha rosa é a placa que você colocou na estufa, teve esse crescimento. Você vai fazer uma raspagem dessa colônia, você vai selecionar uma boa colônia, você vai pegar a placa de Miller Hinton e você vai estriar ela em todos os direcionamentos, e depois com a pinça que seja estéreo, né, você vai colocar esses antibióticos em formato de disco. Aí, por exemplo, deu para ver que teve um halo de crescimento. Quando tem esse halo, é porque o antibiótico ele teve uma ação naquele local. Então, é porque tinha uma bactéria correspondente àquele antibiótico. Então, aqui, sei lá, eu vou antibiótico vancomicina. Aí você já sabe que bactéria que estava ali. Então, essa é a forma manual. Então, depois de você fazer essa forma manual, você vai colocar mais na estufa, então vai demorar possivelmente mais 24 horas para estar vendo novamente, tá? O automatizado, às vezes, quando é uma bactéria assim mais comum, é menos tempo, demora 6, 8 horas, depende do tipo de amostra e do tipo de equipamento. Então, depois da estufa, você vai ter a leitura e interpretação. Né, que nem eu falei, teve um halo de crescimento daquele antibiótico. Então tem essa bactéria, essa bactéria e essa bactéria. O bom do manual é isso, que você pode colocar vários tipos de antibióticos e já ali descobrir vários tipos de bactérias. Vamos supor que tenha 2, 3, já vai falar. Já esses equipamentos automatizados, eles são mais sensíveis. Então, você tem que fazer, por exemplo, eu encontro 2 bactérias diferentes em uma única placa. Eu tenho que fazer 2 antibiogramas, 2 cartões diferentes, uma para cada. Porque se eu misturar ali qualquer colônia, qualquer contaminação que tem na hora de eu montar para o equipamento, ele vai abortar, né? A gente chama de abortar. Quando ele espelha ali a amostra e fala, ele não consegue identificar. Aí você tem que fazer de novo. Então, ele é um equipamento muito sensível e muito específico, né? Tem uma especificidade muito grande e você precisa selecionar um tipo de colônia de cada vez. Então, eu acho que isso aí seria uma vantagem do manual, tá bom? E desvantagem, demora, enfim, os equipamentos ali são muito seguros, né? Tem todo um software de comparação, mas quando ele quebra, a gente recorre para o manual. Então, aqui a gente vai falar sobre a coloração de grã. As bactérias, elas podem ter 2 tipos de grãs diferenciados, né? Então, por que isso ocorre? A parede de um é mais espessa, são características específicas. As bactérias podem ter 2 grãs diferentes, grã negativo e grã positivo. Por que isso acontece? São especificidades de cada bactéria. Então uma vai ter uma parede mais espessa, uma característica diferente uma da outra, e isso vai dar para elas a característica de grã positivo e grã negativo. Por que é importante em laboratório a gente identificar os grãs de uma bactéria? Porque existem bactérias que têm a tendência de serem patógenas. Então, você olha no microscópio, você já consegue ter uma noção do resultado da cultura. Então, como eu falei para vocês, a cultura é demorada, né? Demorei de 2, 3, 4 dias para sair um resultado. Então, uma oportunidade que a gente tem de estar tendo um resultado parcial, a gente vai lá e corre atrás. Então, por exemplo, a amostra chegou, a gente fez uma cultura, mas a gente quer ter um resultado parcial, quer ter uma noção do que aquele paciente tem. Então, a gente vai lá, pega essa lâmina, coloca um pouquinho aqui da amostra e realiza essa coloração. As gram-negativas, elas têm uma tendência a serem patogênicas para os seres humanos. Então, por isso que também é importante fazer essa identificação. E pela morfologia também, que a gente já estudou, pelo gram, a gente já consegue identificar mais ou menos qual é essa bactéria. Então, a gente realiza essa coloração. Aí, sei lá, deu aqui gram negativo, gram positivo. A gente fala, nossa, talvez seja essa bactéria. A gente solta lá resultado parcial, por exemplo, o médico. Talvez seja isso. Então, ele já sabe mais ou menos que remédio que ele pode administrar, que remédio que ele não pode administrar, ter uma noção ali do tratamento do paciente. A gente vai pegar o material, colocar aqui na lâmina, vai adicionar cristal violeta. É uma coloração rápida, tá? O cristal violeta fica 30 segundos. Aí a gente vai tirar, vai lavar com água. E indicada é água destilada, que não tem sais minerais, que não vai interferir em nada ali na amostra. Aí a gente adiciona Lugol por 1 minutinho, que é esse reagente aqui, lava com água, descoloração, que é um descorante, que pode ser álcool cetona, vai ficar 30 segundinhos, lava e colocar o safranina, né? Existem outros, eu lembro de ter usado fucsina nesse momento, nesses 30 segundos aqui. Então aqui a gente no final adiciona safranina,
ou o fucsina, e aí a partir disso a gente vai ver a coloração que essas bactérias vão ficar. Aqui é gram negativa, rosinha, e gram positiva, roxo azulado. A coloração de gram é um exame bastante importante nos resultados parciais, na espera das culturas, então muitas vezes é um exame que é usado junto com a cultura, junto com outros exames, né? Geralmente chamado de bacterioscopia. Então, através do microscópio, você analisa ali se há a presença de bactérias, tudo bem? Outro exame extremamente recorrente. Eu aposto que a maioria de vocês já fez esse exame, que é o exame de urocultura, cultura de urina. Nem sempre que você coleta a urina vai para a microbiologia e vai para esse exame. Existem também os exames de urina, que é para análise bioquímica, urina 24 horas, que vai para bioquímica. Então, por exemplo, você estava com uma infecção, né? Então, você estava sentindo dor ao urinar. Aí você vai atrás desse exame. Geralmente ele é coletado assim, em frasquinhos, né? Ou em tubinhos fininhos, chamado tubo Falcon. E ele constata se a presença e identifica bactérias patogênicas que causam infecções no trato urinário. As infecções do trato urinário podem ser uretrite e cistite. Uretrite são infecções da uretra. As uretrites podem ser causadas por ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tá? E tem também a cistite, que são infecções na bexiga. Então, são infecções possíveis aí no trato urinário. A gente tem um agar cromogênico, que é um meio de cultura específico para o crescimento de bactérias patogênicas do trato urinário. Uma das bactérias mais comuns é Escherichia coli, ou chamada E. coli, né? Ela é uma bactéria gram-negativa no formato de bastonete, em bacilo. Então, por exemplo, a gente está realizando uma cultura de urina, vamos fazer uma bacterioscopia, uma cultura de gram. A gente vê lá, bastonete, gram negativo, essa morfologia mais ou menos parecida, a gente consegue ter um resultado parcial de que talvez aquela bactéria seja uma E. coli. Culturas gerais e cultura de vigilância. Geralmente, as culturas gerais e culturas de vigilância, elas são coletadas com esse famoso SWAB, né? Que ficou aí muito famoso durante esse ano por conta do coronavírus, né? Teve até uma crise, uma falta, não tinha SWAB no mundo para tanta gente, né? Então, geralmente é coletado com esse SWABinho aqui. Agora, culturas gerais pode ser de várias partes do corpo. As mais comuns: vaginal, anal e nasorofaríngeo. Nasorofaríngeo, por acaso, também é o exame que é realizado para identificação do coronavírus. Existem outros exames, mas é o tipo de coleta mais comum. Obviamente, coronavírus é um vírus, mas só para estar contextualizando aqui, tá bom? Então, mas aí também tem testes para bactérias, fazendo aquela coleta nasorofaríngea. Os exames, né, de cultura geral de vaginal e anal é muito, muito recorrente, como um exame preventivo. Por quê? Geralmente, quando uma mulher está grávida, durante a 37ª semana de gravidez, ela vai realizar um exame chamado Streptococcus B. Então, vamos lá, voltar na morfologia, só para a gente fazer aqui uma contextualização. Streptococcus B. Então, ela vai fazer um exame para esse tipo de bactéria. Por quê? Durante o parto, né, o parto natural, o parto normal, existe passagem do bebê pelo canal vaginal. E isso pode acontecer o quê? Por exemplo, se a mãe ela tem HIV, nesse processo do parto, ela pode estar passando essa doença para o bebê. Se dá positivo para Streptococcus B, e for realizado um parto normal, tem que ser administrado antibiótico na hora do parto, para que essa mãe não transfira essa infecção para o bebê. Então, é um exame assim, bastante recorrente no laboratório, em questão preventiva aí das mulheres grávidas no fim da gestação realizarem esse exame. Nas culturas gerais, como a gente falou sobre especificidade, cada tipo de meio, né? Então, essa coleta é diferente, mas a realização é bastante parecida com a urocultura, né? Com os outros tipos de cultura. Então, se utiliza meios diferenciados a fim de captar diferentes tipos de bactérias. Aqui não tem todos, tá bom? São os principais: agar sangue, agar McConkey, agar chocolate e agar SS. Esse S tá até com uma cor bem diferente, tá? Ele é bem parecido com o McConkey, mas aqui ele tá meio alaranjado. Às vezes, né, a de sangue e a de chocolate a gente coloca em um local vedado, né, para sem presença de oxigênio. Ou seja, a gente quer que cresça ali micro-organismos anaeróbicos. Lembra que eu falei para vocês que algumas só crescem na falta do oxigênio? Então, aí a gente vai
e seleciona esses meios de cultura. O agar McConkie, geralmente a gente não deixa ele vedado, tá? Deixa ele na presença de oxigênio mesmo, e nele vão crescer bactérias negativas. E o agar SS é para Shigella e Salmonella. São bactérias geralmente da uretra, coprocultura, né? Cultura de fezes. É um meio específico para esse tipo de exame. Essa é mais ou menos as culturas gerais. Agora a gente vai falar sobre cultura de vigilância. O que acontece em cultura de vigilância? Vocês estão aprendendo agora um pouco sobre evolução, sobre classificação dos seres vivos. As bactérias, nessa fácil reprodução delas e rápida reprodução delas, elas acabam evoluindo, a gente consegue observar evoluções dela muito rápida. E muitas vezes o uso indiscriminado de antibióticos, então você utilizar um antibiótico sem realmente ser prescrito por um médico, aquilo pode fazer com que as bactérias elas se tornem resistentes àquele tipo de antibiótico. Então, aqui que entra as culturas de vigilância. A gente às vezes faz testes em pessoas para ver se elas têm resistência a algum tipo de antibiótico, né? Se a gente dá aquele antibiótico para aquela pessoa, ela vai conseguir reagir bem ou não. Realmente essas culturas de vigilância é muito realizadas em internações. Então a pessoa vai ser internada no hospital, vai ficar no UTI, realiza esse tipo de exame. As coletas mais comuns é nasal e retal, que aí a gente vai ter a análise desses 3 tipos de resistência muito comuns. As bactérias resistentes mais encontradas são MRSA, sigla em inglês para Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, essa bactéria se tornou resistente ao antibiótico. E aí, por exemplo, se deu positivo, né? A gente fez qualquer desse exame lá no hospital, deu positivo, a gente tem que ligar para o médico e falar: olha, médico, você está com um paciente aí, fulano de tal, e ele não pode ficar perto dos outros pacientes, porque como ele tem essa bactéria, não somente ele não pode ser utilizado de algum tipo de antibiótico, que também corre o risco dele passar essa bactéria para outras pessoas ali do hospital. Então, essa pessoa, ela fica isolada. Então, aqui MRSA é Staphylococcus aureus resistente à meticilina, VRE, Enterococcus resistentes à vancomicina. Existe também o KPC, que é o Klebsiella pulmonale carbanemase. Esse tipo de bactéria resistente pode causar pneumonia, meningite. Então, aqui está meu e-mail. Eu espero não ter enchido a cabeça de vocês com muita coisa. Eu espero que vocês tenham tido um aproveitamento, tá bom? Que vocês tenham entendido tudo. E qualquer dúvida, reclamação, qualquer coisa, vocês podem estar me mandando e-mail, fazer perguntas sobre qualquer assunto, curiosidades, mandar mensagem lá no Classroom, tá bom? Prometo que eu vou estar de olho em vocês. Deu bastante trabalho montar essa aula, mas eu fiquei bastante feliz com o resultado e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem ficou até o final e tchau, até a próxima!